Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. 25 de novembro, damos continuidade ao nosso ano bíblico. Olha só, todos os dias estamos aqui fazendo um comentário da leitura de hoje. Desde o dia 1º de janeiro, já estamos aí no dia 25 de novembro e nós queremos concluir o ano, terminar o livro do Apocalipse agora no final de dezembro. Então, você que está conosco neste ano bíblico, segue firme, ok? Hoje a nossa leitura foi 1 Coríntios, dos capítulos 14 ao 16. Encerramos hoje o livro de 1 Coríntios e vamos comentar neste vídeo alguns pontos da leitura de hoje, tá bom? E queremos responder a seguinte pergunta também. Na volta de Jesus, qual o último inimigo que será vencido? O que você acha? Qual o último inimigo a ser vencido? Quer saber a resposta? Continua neste vídeo. Nós vamos para a nossa vinheta, eu já volto. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Comentário da leitura do dia 25 de novembro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o canal Descomplica Pra Gente. Aqui nós estudamos a Bíblia. Este canal tem o objetivo de estudar a palavra de Deus. E hoje nós estudamos 1 Coríntios, capítulos 14 ao 16. E queremos responder a seguinte pergunta. Qual o último inimigo a ser destruído? Você sabe dizer? Você saberia me dizer? Qual é o último inimigo a ser destruído? Quer saber? Então fica até o final deste vídeo. Mas antes eu já peço para você, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E compartilhe este vídeo com outras pessoas. Mas é importante que você se inscreva no canal, nós precisamos da sua inscrição. Este canal é um canal que tem o objetivo de estudar a Bíblia, motivar as pessoas a estarem estudando a Bíblia. Aqui nós não falamos de futebol, nós não falamos de política. Este canal é exclusivo para o estudo da Bíblia. E de que maneira que você pode nos ajudar? Se inscrevendo no canal. Aperte esse botãozinho vermelho aí de se inscreva no canal e nos ajude. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre o dom de línguas. E Paulo fala que o dom de profecias, ou o dom de profetizar, de pregar a palavra, é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque, veja, se uma pessoa ele fala numa língua estrangeira dentro de uma comunidade ou de uma igreja que não entende o que ele está falando, não tem proveito, não tem necessidade falar um outro idioma aonde ninguém vai entender. É isso que Paulo está dizendo aqui. Veja o que diz no versículo 5 do capítulo 14. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Se falar em línguas, mas não tiver quem interprete, a igreja não é edificada. E o que você vê hoje? Primeiro que você vê uma língua dentro da igreja que não é o dom de língua bíblica. O dom de língua bíblica é você poder falar em outro idioma, no idioma de outras nações, para pregar o evangelho para outras nações. Mas hoje nós vemos uma língua dentro das igrejas que não dá para entender que língua é essa, né? Dizem que é a língua dos anjos, mas quem é que subiu lá no céu para ver se anjo fala daquele jeito? E aí ninguém interpreta. Você veja que o pastor ou o líder religioso fala umas palavras sem nexo e ninguém interpreta, ninguém entende nada. Então Paulo não aprova esse tipo de coisa. Ele fala que tem que ter quem interprete. Veja o versículo 13 do capítulo 14, diz assim: por isso quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Paulo sempre falou em línguas, vai falar em outro idioma, então que haja quem interprete. Por exemplo, vamos supor que eu sou brasileiro, eu vá na França, eu entre numa igreja na França, não falo francês. Aí me convidam para falar dentro da igreja. Se eu for pregar para aquela igreja na França com o meu idioma português, eu não falo línguas, eu não falo francês, e não tiver quem interprete a minha pregação lá, não vai adiantar nada para a igreja, não vai edificar a igreja. Entendem? Essa é a colocação que Paulo está dizendo aqui.
Então é melhor que eu fique calado dentro da igreja, que eu ore comigo mesmo, que eu fale para mim mesmo. Agora, se tiver alguém que interprete o que eu esteja falando, que traduza para o francês, no caso do meu exemplo aqui, ok, mas e se não tiver, não vai ter proveito para a igreja. Veja o que diz o verso 27 do capítulo 14. No caso, alguém falar em línguas, que não sejam mais o que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá vendo? E o que você vê hoje? O que nós vemos em muitos cultos hoje que dizem ter o Espírito Santo e falam aquela língua que não é o dom de língua bíblico, porque o dom de língua bíblica é você ter a capacidade de pregar no idioma da outra pessoa. Ali é uma confusão de língua dentro dessas igrejas, ninguém entende nada. Então, esse tipo de culto, eu sinto muito, com todo o respeito que eu tenho por essas religiões que assim o fazem, mas a Bíblia ela não tem base bíblica para um culto desta maneira, onde as pessoas falam uma língua estranha e ninguém entende. E no capítulo 15, Paulo fala da ressurreição de Cristo. Paulo fala que Cristo é as primícias do que ressuscitou, é as primícias do que dormem. Mas por que Paulo fala que Cristo é as primícias, sendo que antes de Cristo outros já ressuscitaram, como Lázaro ressuscitou antes da ressurreição de Jesus, não é? Nós temos no Antigo Testamento pessoas que ressuscitaram antes da ressurreição de Jesus. Quando fala as primícias, é no sentido de importância. Então, Cristo ressuscitou dos mortos e a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição de Jesus é que garante a ressurreição de todos os mortos, de todos os que morreram em Cristo. Verso 20 do capítulo 15 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Então veja que primícia no sentido de importância. Olha que interessante a passagem agora que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo está dizendo aqui que quando Jesus voltar, haverá dois grupos de salvos. Haverá os salvos que não passarão pela morte, os que terão seu corpo transformados num abrir e num fechar de olhos. Por exemplo, se Jesus volta agora, neste momento em que você está assistindo este vídeo, nós estamos vivos aqui. Então, nós não chegamos a passar pela morte, e num abrir e num fechar de olhos, numa piscada de olhos que você der, o seu corpo já foi transformado de um corpo de morte para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E Paulo também diz que quando Jesus voltar, a trombeta soará e os mortos já ressuscitarão com um corpo incorruptível. Já ressuscitarão com um corpo de glória, não mais com aquele corpo que os levaram à morte. Talvez um corpo corroído por um câncer, talvez um corpo corroído por um outro tipo de doença. Não, agora ressuscitarão com um corpo de glória. E então esses dois grupos de pessoas, os vivos transformados e os ressuscitados, esse grupo então, eles alcançarão, irão ao Senhor, encontrar com o Senhor nos ares, e ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia, queridos, da volta de Jesus, será o dia da gloriosa manhã da ressurreição, onde os queridos que descansam no pó da terra serão ressuscitados.
Mas vamos responder a nossa pergunta agora. Qual é o último inimigo a ser destruído? Será que você sabe? Vamos responder essa pergunta? Vamos lá. O texto para a resposta da nossa pergunta está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Diz aí: o último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, o último inimigo que será destruído será a morte. Por ocasião da volta de Jesus, a morte será destruída. Porque os salvos, aqueles que herdarão o reino do céu, eles terão a vida eterna. Nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo de pecado para um corpo de glória. E a morte não mais existirá. Não haverá mais motivo para luto. Não haverá mais separação. A morte não irá separar mais pai de filhos, maridos de esposas. A morte não irá separar mais famílias. Sabe por quê? Porque ela não existirá mais. Deus acabará com a morte, porque a morte não é plano de Deus. A morte é um intruso, é uma intrusa aqui na raça humana. Deus não criou você e eu para que nós morramos. Deus nos criou para que tivéssemos vida eterna. Mas infelizmente, com a introdução do pecado neste mundo, a morte passou a existir também. A morte é uma consequência do pecado. Mas quando Cristo voltar, que Ele pôr fim ao pecado, a morte então será destruída. Nós devemos de almejar este dia, queridos. Nós devemos almejar a volta de Jesus. Eu digo uma coisa a você, falta só um pouco, só um pouquinho mais, e Jesus então voltará. Aguenta firme aí. O nosso ano bíblico é para que nós possamos nos preparar todos juntos para este grande evento que será o dia da volta de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta com o comentário do próximo vídeo. Então não perde, segue este canal. Um abraço, tchau, tchau.